Um solteirão bem-sucedido obstinado. Uma missa de domingo. Um olhar que mudou tudo. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo e faça parte deste momento especial. A água quente escorria pelo corpo atlético de Marcelo Alvarenga, enquanto o vapor embaçava as paredes de vidro do box luxuoso. Naquele chuveiro com múltiplos jatos, ele permitia que a água quase escaldante aliviasse a tensão dos músculos após mais uma madrugada de trabalho. Aos 35 anos, suas manhãs sempre começavam cedo demais, sempre em movimento constante. Alexa, notícias do dia, ordenou ao sair do banho, enrolando a toalha na cintura. Os alto-falantes embutidos no teto do banheiro de mármore italiano imediatamente começaram a narrar as últimas notícias do mercado financeiro. Seu apartamento de cobertura duplex, que havia sido destaque em uma revista de arquitetura, era, como sua vida, minimalista, tecnológico, impecável e completamente vazio de qualquer calor humano genuíno. Enquanto vestia o terno italiano perfeitamente cortado, seu celular vibrou. Era Daniel, seu assistente, lembrando-o do almoço com potenciais investidores. O segundo celular, o pessoal, também vibrou. Mensagem de Dona Teresa, sua mãe. Marcelo suspirou, passando a mão pelos cabelos ainda úmidos. Sua mãe havia intensificado as mensagens nas últimas semanas. Seu aniversário de 70 anos estava chegando e ela queria apenas um presente: sua presença na missa de domingo. Como se eu tivesse tempo para isso, murmurou, guardando o celular sem responder. Seria mais fácil transferir alguns milhares para a conta dela, ou comprar aquela casa de campo que ela sempre quis. No trânsito, seu olhar vagou para um casal jovem atravessando a rua. Estavam de mãos dadas, rindo de algo compartilhado apenas entre eles. Por um breve momento, algo estranho aconteceu. Uma pontada, um incômodo que não conseguia nomear. Marcelo balançou a cabeça, afastando aquele pensamento indesejado. Não faltavam mulheres em sua vida, modelos, executivas, até mesmo uma atriz famosa por alguns meses. Relacionamentos convenientes que nunca duravam mais do que o necessário. Sem compromisso, sem complicações, sem aquela vulnerabilidade que ele havia jurado nunca mais sentir. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Dona Teresa. Marcelo suspirou. Talvez fosse hora de finalmente responder. Após um dia exaustivo de reuniões, Marcelo finalmente se permitiu relaxar em sua cadeira no escritório quase vazio. Seu celular tocou. Não era uma mensagem desta vez, mas uma ligação. Dona Teresa hesitou, o dedo pairando sobre a tela. Por um momento considerou não atender, mas algo, talvez culpa, talvez saudade, o fez aceitar a chamada. Olá, mãe. Filho. A voz de Dona Teresa soava mais frágil do que ele se lembrava. Você recebeu minhas mensagens? Recebi, sim. Desculpe não ter respondido antes. Estive ocupado com o trabalho, eu sei. Ela completou, e Marcelo podia imaginar o sorriso compreensivo em seu rosto. Sempre o trabalho. Você viu que meu aniversário está chegando. Dona Teresa continuou após um breve silêncio. 70 anos, filho. Quem diria que eu chegaria até aqui? Você está em perfeita saúde, mãe. Vai viver muito mais. Ninguém sabe o dia de amanhã, meu filho. É por isso que cada momento é precioso. Ela fez uma pausa. Principalmente, os momentos com quem amamos. Marcelo sentiu o peso daquelas palavras. Dona Teresa nunca fora de fazer cobranças, mesmo quando ele se afastara cada vez mais após a morte de seu pai. Sobre a missa, começou ela, a voz suave. Mãe, você sabe como eu sou ocupado. Domingos são dias importantes para descansar, filho. Foi para isso que Deus os criou. A simplicidade da fé dela sempre o desconcertava. Só estou pedindo uma manhã. Uma única manhã para o aniversário de 70 anos da sua mãe. Algo na voz dela, uma mistura de esperança e resignação, atingiu Marcelo em um lugar que ele julgava adormecido há muito tempo. Por favor, filho. Depois do que passei com seu pai, só peço a Deus mais alguns anos de vida e a chance de ver você encontrar seu caminho de volta. De volta para onde, mãe? As palavras saíram mais duras do que pretendia.
De volta para quem você realmente é, Marcelo. Aquilo o pegou desprevenido. Quem ele realmente era? O empresário de sucesso, o filho ausente, o homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas que tomava remédios para dormir quase todas as noites? Está bem, as palavras escaparam, antes que pudesse contê-las. Domingo eu vou com a senhora. O suspiro de alegria do outro lado da linha foi quase palpável. Mas só desta vez, acrescentou rapidamente. E porque é seu aniversário. Depois de desligar, Marcelo permaneceu imóvel, contemplando a cidade iluminada através da janela panorâmica. O que havia acabado de prometer? E por quê? Ele tinha renunciado à fé há tanto tempo que mal se lembrava como era acreditar em algo maior. Ainda assim, um único domingo não mudaria nada. Ele iria, faria a mãe feliz, e então voltaria para sua vida perfeitamente controlada. O domingo amanheceu com uma claridade irritante. Marcelo havia ido a uma festa beneficente na noite anterior, mais por networking do que por filantropia, e ficara até tarde. Parte dele ainda esperava encontrar uma desculpa convincente para cancelar o compromisso com a mãe. Às 9h15, estacionou o Porsche em frente à casa modesta onde cresceu. Dona Teresa, com seus cabelos grisalhos impecavelmente arrumados e usando um vestido verde claro, abriu a porta antes mesmo que ele tocasse a campainha. "Filho", exclamou ela, a surpresa genuína em sua voz causando uma pontada de culpa em Marcelo. "Você veio mesmo." "Eu disse que viria, não disse?" respondeu, inclinando-se para beijar-lhe a testa. O abraço que recebeu em retorno foi caloroso e demorado, trazendo à tona memórias de uma infância segura, de um tempo quando a vida parecia mais simples. A igreja de Santa Clara era exatamente como ele se lembrava. Fachada branca imponente, escadaria de pedra, vitrais coloridos filtrando a luz da manhã. O aroma de incenso e cera trouxe uma onda inesperada de nostalgia. Memórias que Marcelo havia enterrado sob anos de cinismo e pragmatismo começaram a aflorar. Após algumas apresentações e conversas polidas, Dona Teresa insistiu em sentar-se nos bancos da frente. Marcelo cedeu, como sempre cedia aos pequenos desejos dela. O burburinho das conversas diminuiu quando o órgão começou a tocar. O padre fez sua entrada solene, seguido por coroinhas e, para surpresa de Marcelo, um coral. O grupo de aproximadamente 10 pessoas, vestido com túnicas brancas e azuis, tomou posição à direita do altar. Marcelo notou que eram pessoas de várias idades, mas seu olhar parou em uma figura específica. Uma mulher, alta, cabelos castanhos escuros na altura dos ombros, traços delicados, mas expressivos. Ela parecia estar em seus 30 e poucos anos. Havia algo nela, uma serenidade combinada com uma força interior que capturou imediatamente sua atenção. Quando a missa começou, Marcelo se movia automaticamente. Levantar, sentar, ajoelhar, sem realmente prestar atenção às palavras do padre. Seus olhos constantemente voltavam à mulher do coral, e então ela cantou. A voz dela se elevou, clara e cristalina, preenchendo cada canto da igreja com uma melodia que falava de esperança e redenção. Não era uma voz tecnicamente perfeita, mas havia nela uma autenticidade, uma emoção que fez com que um arrepio percorresse a espinha de Marcelo. "Quem é ela?" sussurrou para sua mãe. "Cristina Souza", respondeu Dona Teresa com um sorriso conhecedor. "Professora de música na escola municipal. Uma moça maravilhosa. Ajuda a cuidar da mãe doente e ainda encontra tempo para coordenar o coral da igreja." Quando chegou o momento da comunhão, Marcelo permaneceu sentado enquanto sua mãe se dirigia ao altar. Observando a fila de pessoas, notou que Cristina havia deixado o coral e estava ajudando a distribuir o sacramento ao lado do padre. Foi quando aconteceu. Ao devolver o cálice ao padre, Cristina ergueu os olhos e seu olhar encontrou o de Marcelo. Por um breve momento, algo passou entre eles. Uma conexão, uma faísca, um reconhecimento inexplicável. Ela desviou o olhar primeiro, voltando às suas tarefas com uma leve vermelhidão nas bochechas. Ele, por sua vez, sentiu seu coração acelerar de uma maneira que não acontecia desde nunca.
Quando a missa terminou, os fiéis se dirigiram ao salão paroquial para o tradicional café comunitário. Marcelo tentou sugerir que fossem direto para casa, mas Dona Teresa insistiu. Vamos, filho, quero apresentá-lo a algumas pessoas. Marcelo cedeu, não tanto pela insistência da mãe, mas pela possibilidade de ver Cristina novamente. No salão paroquial, Dona Teresa era uma espécie de celebridade local. A cada passo, eram interrompidos por pessoas querendo cumprimentá-la. Foi após uma dessas apresentações que Marcelo a viu novamente. Cristina havia trocado a túnica do coral por um vestido simples de cor azul claro. Estava conversando animadamente com algumas crianças, um sorriso amplo iluminando seu rosto. Ah, lá está a Cristina, comentou Dona Teresa seguindo o olhar do filho. Antes que Marcelo pudesse protestar, ela já o estava conduzindo na direção da jovem. Cristina, querida, chamou Dona Teresa. Cristina se virou e seu sorriso vacilou por um instante quando seus olhos encontraram os de Marcelo. Algo passou por seu rosto. Surpresa, talvez reconhecimento, antes que seu sorriso polido retornasse. Dona Teresa, que bom vê-la, respondeu calorosamente, inclinando-se para beijar o rosto da senhora. Quero apresentar meu filho, Marcelo. Ele finalmente decidiu acompanhar a velha mãe à missa. Dona Teresa disse com uma piscadela. Prazer em conhecê-la. Marcelo estendeu a mão, surpreso com sua própria formalidade. Em qualquer outra situação, teria sido mais confiante, talvez até charmoso. Havia algo nela que o desconcertava. O prazer é meu, respondeu Cristina, apertando sua mão brevemente. O toque foi leve, mas Marcelo sentiu uma inexplicável corrente elétrica percorrer seu braço. Sua mãe fala muito sobre você. Espero que nem tudo seja verdade, brincou. Ele tentando recuperar um pouco de sua desenvoltura habitual. Só as coisas boas, Cristina respondeu com um sorriso enigmático. Cristina tem uma voz de anjo, não acha, filho? Interveio Dona Teresa. Ela coordena o coral há 5 anos, desde que voltou para a cidade. Voltou? Perguntou Marcelo, genuinamente interessado. Sim, cresci aqui, mas passei alguns anos estudando música em outra cidade, explicou Cristina. Voltei quando minha mãe adoeceu. Cristina cuida da mãe sozinha, acrescentou Dona Teresa com admiração. E ainda encontra tempo para dar aulas na escola municipal e coordenar nosso coral. Marcelo percebeu o leve desconforto no rosto de Cristina diante dos elogios. É apenas o que qualquer um faria, ela disse suavemente. Não, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade em sua voz. Nem todo mundo faria isso. Seus olhares se encontraram novamente, e desta vez nenhum dos dois desviou imediatamente. Havia algo nos olhos dela, um misto de compreensão e desafio que o intrigava profundamente. No caminho de volta para casa, Marcelo se manteve incomumente silencioso. Sua mente repassava o breve encontro, analisando cada palavra, cada olhar trocado com Cristina. Você vai à missa comigo de novo no próximo domingo? Perguntou Dona Teresa quando chegaram à casa dela. Marcelo hesitou. Seu instinto era dizer, não voltar à sua rotina, mas a imagem de Cristina permanecia vívida em sua mente. Talvez, respondeu vagamente, beijando a testa da mãe antes de partir. Durante todo o caminho de volta ao seu apartamento, Marcelo tentou racionalizar o que estava sentindo. Era apenas curiosidade, disse a si mesmo. Apenas uma atração momentânea por alguém diferente, fora de seu mundo habitual. Mas quando já em casa, ele se pegou procurando Cristina Souza, professora de música, em seu celular, soube que estava mentindo para si mesmo. Os dias que se seguiram foram um teste de paciência para Marcelo. Em reuniões importantes, pegava-se pensando na melodia que Cristina cantara, no brilho de seus olhos quando sorria. Nunca havia se sentido assim, distraído, quase obsessivo. Na quarta-feira, após dispensar outra modelo que conhecera em um evento, Marcelo fez algo impensável. Estacionou seu carro do outro lado da rua da Escola Municipal Cecília Meireles, onde descobrira que Cristina lecionava. O que estou fazendo? Murmurou para si mesmo, as mãos apertando o volante. Parecia um adolescente, não o CEO de uma empresa de tecnologia avaliada em milhões.
foi quando a viu. Cristina saía do prédio da escola, acompanhada por um grupo de crianças, carregando uma pasta de partituras. Vestia uma saia midi azul marinho e uma blusa branca simples, o cabelo preso em um coque despretensioso. Um dos alunos, um menino de aproximadamente 8 anos, correu de volta e a abraçou impulsivamente pela cintura. O sorriso de Cristina se ampliou, iluminando seu rosto, enquanto ela retribuía o abraço com genuíno afeto. Algo naquela cena comoveu Marcelo profundamente. Havia uma pureza, uma simplicidade que contrastava drasticamente com seu mundo de negociações calculadas e relacionamentos superficiais. Na quinta-feira, para a surpresa de Daniel e de toda a sua equipe, Marcelo saiu do escritório às 6 da tarde, algo praticamente inédito. Algum compromisso especial? Perguntou Daniel curioso. Apenas assuntos pessoais, respondeu Marcelo evasivamente. A verdade era que ele dirigia para o outro lado da cidade, para um pequeno teatro municipal, onde, segundo o site da escola, aconteceria uma apresentação dos alunos de música coordenada por Cristina. O teatro estava moderadamente cheio, principalmente com pais orgulhosos. Marcelo escolheu um lugar discreto no fundo, sentindo-se deslocado em seu terno italiano entre as famílias de classe média. As luzes se apagaram e o murmúrio da plateia diminuiu. Um grupo de crianças subiu ao palco, visivelmente nervoso, mas animado. E então ela apareceu. Cristina usava um vestido longo e simples verde escuro que realçava sua silhueta esbelta. Os cabelos estavam soltos desta vez, emoldurando seu rosto em suaves ondas castanhas. Ela sorriu para a plateia, explicou brevemente o programa da noite, e então se virou para as crianças. O que se seguiu foi uma apresentação modesta, mas encantadora. Marcelo, que normalmente apreciava apenas música clássica em concertos sofisticados, se viu genuinamente tocado pela dedicação das crianças e principalmente pela paixão evidente de Cristina ao conduzi-las. No final, enquanto Cristina agradecia aos pais e à escola, seus olhos percorreram a plateia e, por um instante, pararam em Marcelo. Um lampejo de reconhecimento e surpresa cruzou seu rosto. Marcelo deveria ter saído então, mantido sua presença como coincidência casual. Mas algo o manteve ali, esperando enquanto os pais cumprimentavam os pequenos músicos e agradeciam à professora. Finalmente, quando quase todos haviam partido, ele a abordou. Impressionante o que consegue fazer com crianças tão jovens, comentou aproximando-se, enquanto ela organizava algumas partituras. Cristina olhou para cima, surpresa. Sr. Alvarenga não esperava vê-lo aqui. Marcelo, por favor. Ele sorriu, tentando parecer casual. Estava passando pela região e viu o anúncio da apresentação. Decidi parar. Era uma mentira óbvia, e o olhar que ela lhe lançou deixou... Claro que sabia disso. É um interesse incomum para alguém como você, comentou ela, voltando a organizar suas coisas. Alguém como eu? Um empresário de tecnologia. Ela o olhou diretamente agora. Imaginei que seu gosto musical se inclinasse mais para jazz em bares exclusivos ou música eletrônica em clubes privativos. Havia um leve tom de desafio em sua voz que pegou Marcelo desprevenido. Ela estava provocando-o. Tenho interesses diversos, respondeu, mantendo o tom leve. E admito que fiquei curioso depois de ouvir você cantar no domingo. Um leve rubor coloriu as bochechas de Cristina, mas sua expressão permaneceu composta. Bem, espero que tenha gostado da apresentação. As crianças se esforçaram muito. Notei. É isso. Você parece conectada com elas. Algo no tom sincero dele fez Cristina pausar e realmente olhá-lo, como se tentasse decifrar uma equação complexa. É o meu trabalho, disse finalmente mais suavemente. Acredito no poder da música para transformar vidas. Mesmo vidas como a minha? A pergunta escapou antes que Marcelo pudesse contê-la. Cristina sorriu então, um sorriso verdadeiro que iluminou seus olhos. Especialmente vidas como a sua, Sr. Alvarenga. Marcelo, corrigiu ele novamente. Marcelo. Ela concordou, e o som de seu nome naquela voz fez algo estranho dentro dele.
No sábado, Marcelo finalmente cedeu e ligou para sua mãe. Filho, que surpresa maravilhosa! A voz de Dona Teresa transbordava alegria ao atender. Só queria confirmar se você precisa de carona para a missa amanhã, disse ele, tentando soar casual. O silêncio momentâneo do outro lado da linha revelou a surpresa dela. Você vai à missa novamente? Pensei em acompanhá-la, já que na próxima semana é seu aniversário. Podemos almoçar juntos depois, se quiser. O suspiro de felicidade de Dona Teresa foi audível. Claro, filho, adoraria sua companhia. Quando desligou, Marcelo se perguntou o que estava fazendo. Uma parte dele sabia que não era apenas por sua mãe que estava voltando àquela igreja. Havia alguém específico chamando-o de volta, desafiando tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. Domingo amanheceu com uma leve garoa, mas nem isso conseguiu diminuir a estranha ansiedade que Marcelo sentia. Vestiu-se com cuidado, optando por um suéter azul marinho sobre uma camisa branca, em vez de seu habitual terno. Dona Teresa estava esperando na varanda quando ele chegou, um guarda-chuva na mão e um sorriso radiante no rosto. Dentro da igreja, o ambiente estava aconchegante, iluminado por velas e preenchido pelo murmúrio dos fiéis que chegavam. Seus olhos procuraram imediatamente pelo coral, pelo rosto que não saíra de seus pensamentos durante toda a semana. Cristina estava lá, arrumando partituras, vestida com a túnica azul e branca. Como se sentisse seu olhar, ela ergueu a cabeça e seus olhos encontraram os dele através da nave da igreja. Por um momento, tudo ao redor pareceu desaparecer. Havia apenas ele e Cristina, presos naquela conexão inexplicável. Cristina foi a primeira a desviar o olhar, um leve rubor colorindo suas bochechas enquanto voltava sua atenção para as partituras. Mas não antes que Marcelo captasse algo em sua expressão. Surpresa sim, mas também um prazer contido em vê-lo ali novamente. A missa transcorreu em uma espécie de névoa para Marcelo. Ele se movia automaticamente, mas sua atenção estava fixada no coral, em cada movimento de Cristina, em cada nota que ela cantava. Quando o coral começou o hino de comunhão, a voz de Cristina se elevou em um solo que falava sobre transformação e renovação. Seus olhos percorreram a congregação e por um breve momento fixaram-se em Marcelo. Havia algo tão intenso, tão pessoal naquele olhar, que ele sentiu como se ela estivesse cantando apenas para ele. Após a missa, enquanto os fiéis se dirigiam ao salão paroquial para o café, Marcelo notou que Cristina permanecia na igreja, arrumando as partituras e conversando com outros membros do coral. "Vá em frente, mãe", disse a Dona Teresa. "Vou-te verificar os vitrais antes." Com o coração batendo mais rápido que o normal, Marcelo aproximou-se do pequeno grupo. Um a um, os membros do coral foram se dispersando até que apenas Cristina permaneceu organizando algumas folhas em uma pasta. "Olá", disse ele, parando a alguns passos de distância. Cristina ergueu os olhos, um leve sorriso nos lábios. "Senhor Alvarenga, ou devo dizer, Marcelo, 2 missas seguidas, sua mãe deve estar radiante." "Ela está", confirmou ele, retribuindo o sorriso. "Mas não é apenas por ela que voltei." A franqueza da declaração surpreendeu a ambos. Cristina piscou momentaneamente sem palavras. "Sua voz", continuou Marcelo, recuperando alguma compostura, "é realmente extraordinária." "Obrigada", respondeu ela suavemente. "Música é minha forma de oração, acho." "Percebi isso." Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Você acredita realmente em tudo isso, não é? Fé, redenção, segunda chance." "Sim, acredito." "Você não", Marcelo hesitou. "Eu costumava acreditar, quando era mais jovem, antes de..." "Antes de quê?" perguntou ela gentilmente quando ele não continuou. "Antes da vida real acontecer, eu acho." Ele deu de ombros tentando parecer casual, mas havia uma vulnerabilidade em seus olhos que não conseguia esconder. Antes de perceber que no mundo dos negócios, fé não fecha contratos e orações não aumentam o valor das ações. Para sua surpresa, Cristina riu, um som melodioso que ecoou no espaço quase vazio da igreja.
E ser o empresário mais bem-sucedido da cidade tem lhe trazido felicidade? A pergunta, feita sem julgamento, apenas com genuína curiosidade, pegou Marcelo desprevenido. Eu tenho tudo o que sempre quis, respondeu automaticamente. Isso não responde minha pergunta, observou Cristina, seus olhos nunca deixando os dele. Silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo eco distante de vozes vindas do salão paroquial. Gostaria de tomar um café? Perguntou Marcelo abruptamente. Há café gratuito no salão paroquial, apontou ela, um leve sorriso brincando em seus lábios. Não agora. Outro dia. Esta semana, talvez? Ele nunca se sentira tão desajeitado ao convidar alguém. Cristina o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar um quebra-cabeças particularmente complexo. Por quê? Porque gostaria de conhecê-la melhor, respondeu ele honestamente. Você sabe que sou apenas uma professora de música de escola pública, certo? Seus olhos brilhavam com algo entre divertimento e desafio. Sem iate, sem propriedades em Dubai, sem ações em alta na bolsa. Por isso mesmo, respondeu Marcelo, surpreendendo a si próprio com sua sinceridade. Você é diferente de qualquer pessoa que conheço. O sorriso dela se suavizou. Quinta-feira, após as aulas, há uma cafeteria chamada Cantinho de Luz, a 2 quarteirões da escola, às 5. O coração de Marcelo acelerou. Estarei lá, prometeu. Na quinta-feira, Marcelo saiu do escritório ao meio-dia, ignorando os olhares surpresos de sua equipe. Em casa, trocou o terno por algo mais casual, jeans escuros e uma camisa de botão azul clara, e chegou ao Cantinho de Luz 40 minutos antes do horário marcado. A cafeteria era exatamente o tipo de lugar que ele normalmente evitaria. Pequena, simples, sem o luxo minimalista dos estabelecimentos que frequentava. Mas havia uma atmosfera acolhedora, com prateleiras de livros nas paredes e o aroma irresistível de café fresco. Às 16h48, ele verificava o relógio a cada 2 minutos. A porta se abriu e Cristina entrou, trazendo consigo um sopro de ar fresco. Vestia uma saia midi floral, uma blusa branca simples e uma jaqueta jeans leve. Nunca, em toda a sua vida, Marcelo havia achado alguém tão naturalmente bonita. Você chegou cedo, comentou ela ao sentar-se. Pontualidade é importante nos negócios, respondeu Marcelo, tentando soar casual apesar do nervosismo que sentia. E isso é um negócio? O olhar dela era provocativo, desafiador. Claramente não, admitiu ele com um sorriso. Não tenho ideia do que é na verdade. A conversa fluiu com surpreendente facilidade. Falaram sobre música, ele confessando seu conhecimento limitado, ela prometendo educá-lo. Falaram sobre seus trabalhos, Cristina genuinamente interessada em entender o que a empresa dele fazia, Marcelo encantado com as histórias sobre seus alunos. E você? Perguntou ele. Sempre quis ser professora de música? Na verdade não, respondeu ela, soprando suavemente o cappuccino antes de tomar um gole. Sonhava em tocar em grandes orquestras, viajar pelo mundo. Cheguei perto, sabe? Fui aceita em um conservatório prestigiado. Participei de competições internacionais. O que aconteceu? A vida, respondeu simplesmente. Minha mãe adoeceu. Precisava de alguém. E percebi que no final o que realmente importa não são aplausos em grandes auditórios, mas a diferença que fazemos na vida das pessoas que amamos. Havia uma serenidade em sua expressão que fascinou Marcelo. Nenhum ressentimento, nenhuma amargura por sonhos adiados. Não se arrepende? De cuidar da minha mãe? Jamais. O olhar dela era firme. De ter aberto mão da carreira internacional? Às vezes. Mas então vejo o progresso dos meus alunos, a alegria deles quando dominam uma peça difícil, e penso que talvez eu tenha encontrado meu verdadeiro propósito. Propósito, repetiu Marcelo, a palavra soando estranha em seus lábios. Não tenho certeza se já pensei nesses termos. Sucesso, sim. Crescimento, conquistas, mas propósito. E o que você considera sucesso, Marcelo? Perguntou ela, seus olhos nunca deixando os dele. A pergunta o pegou desprevenido.
Em qualquer outro contexto, ele teria uma resposta pronta: métricas de crescimento da empresa, valor de mercado, inovações tecnológicas. Mas sob o olhar atento de Cristina, aquelas respostas pareciam vazias. Honestamente, não tenho certeza mais, admitiu, surpreendendo a si mesmo com a vulnerabilidade da confissão. Construí tudo o que achei que queria. E ainda assim, encorajou ela quando ele não continuou. Ainda assim, algo parece faltar. As palavras saíram quase num sussurro. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de significado. Cristina o estudava com uma expressão gentil, sem julgamento, apenas entendimento. É por isso que voltou à igreja? Perguntou finalmente. Inicialmente foi apenas por minha mãe. Ele girou a xícara de café entre os dedos. Mas então, Marcelo, ergueu os olhos encontrando os dela. Então eu vi você. O rubor que se espalhou pelas bochechas de Cristina foi visível mesmo na iluminação suave da cafeteria. Por um momento, ela pareceu sem palavras. 1 hora se transformou em 2, depois, em 3. O café deu lugar a chá, o bolo a sanduíches. O sol começou a se pôr, banhando a pequena cafeteria em tons dourados. Preciso ir, disse Cristina finalmente com evidente relutância. Minha mãe estará esperando o jantar. Claro, respondeu Marcelo, sentindo uma pontada de desapontamento. Posso lhe dar uma carona? Ela hesitou. Moro a apenas alguns quarteirões daqui. Então posso acompanhá-la, ofereceu ele, não querendo que o encontro terminasse tão cedo. Para sua alegria, Cristina assentiu. Eu gostaria disso. Após pagarem uma pequena batalha que Cristina venceu, insistindo em dividir a conta, saíram para a noite amena. O bairro era tranquilo, com árvores alinhando as calçadas e casas modestas, mas bem cuidadas. Caminharam lado a lado, seus braços ocasionalmente se tocando, cada contato enviando uma corrente elétrica pela pele de Marcelo. Quando chegaram a uma pequena casa de 2 andares com um jardim bem cuidado na frente, Cristina parou. É aqui, disse ela. Obrigada pelo passeio, disse Cristina, virando-se para encará-lo. Foi surpreendente. Surpreendente bom ou surpreendente ruim? Perguntou ele, um sorriso brincando em seus lábios. Surpreendentemente bom, admitiu ela, devolvendo o sorriso. Você não é exatamente como eu imaginava, Marcelo Alvarenga. E como você me imaginava? Arrogante, superficial, obcecado por trabalho e status. Ela inclinou a cabeça, estudando-o à luz suave do poste. Ainda acho que você é obcecado por trabalho, mas o resto, talvez eu tenha me precipitado em meu julgamento. Considero isso um elogio, respondeu ele, sentindo-se inexplicavelmente feliz com aquela pequena concessão. Ficaram parados por um momento, o silêncio entre eles carregado de possibilidades. Marcelo olhou para os lábios dela e sentiu um impulso quase irresistível de se inclinar para frente. Gostaria de vê-la novamente, disse Marcelo, as palavras saindo antes que pudesse pensar. Cristina mordeu levemente o lábio inferior, um gesto que o fascinou. Eu também gostaria, respondeu finalmente. Mas não tenho certeza se nossos mundos são compatíveis, Marcelo. Seus olhos encontraram os dele, sérios agora. Você é, bem, você. E eu sou apenas uma professora de música, com uma mãe doente e uma hipoteca para pagar. Isso não importa para mim, respondeu ele com sinceridade. De fato, é justamente o que me atrai em você. Você é real, Cristina. Autêntica de uma maneira que ninguém em meu círculo jamais foi. A vulnerabilidade na voz dele pareceu tocar algo nela. Seus olhos se suavizaram, e um pequeno sorriso retornou aos seus lábios. Domingo, disse ela. Venha à missa, depois podemos passear no parque se quiser. Gostaria muito, respondeu ele, sentindo-se ridiculamente feliz com a perspectiva. Em um impulso, Cristina se inclinou para a frente e depositou um beijo suave em sua bochecha. Foi um toque breve, casto, mas enviou uma onda de calor por todo o corpo de Marcelo. Boa noite, Marcelo, sussurrou ela. Boa noite, Cristina, respondeu ele,
sua voz mais rouca do que pretendia. Nos dias seguintes, Marcelo se viu incapaz de se concentrar no trabalho, sua mente constantemente voltando para Cristina, para seu sorriso, para a sensação de seus lábios contra sua bochecha. No domingo, o encontro no parque após a missa foi ainda melhor que o café. Sentados lado a lado em uma pequena toalha sob um carvalho, eles ouviram um concerto de música clássica no coreto. Cristina ocasionalmente se inclinava para explicar sobre as peças, seu entusiasmo contagiante. "Você está mesmo ouvindo o que digo sobre a estrutura harmônica?" perguntou ela em determinado momento, um sorriso brincalhão nos lábios. "Cada palavra", respondeu ele honestamente. "E também notando como você é absolutamente linda quando fala sobre algo que ama." O rubor que se espalhou pelo rosto dela foi a coisa mais encantadora que Marcelo já havia visto. Foi ela quem eliminou a distância entre eles, inclinando-se para a frente, até que seus lábios encontrassem os dele em um beijo suave, quase tímido. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de descobertas. Marcelo e Cristina criaram uma rotina: cafés após as aulas dela, jantares ocasionais em restaurantes discretos, longas caminhadas pelo parque. Cada momento juntos parecia desvelar novas camadas da personalidade um do outro. No entanto, à medida que sua conexão se aprofundava, os desafios de unir seus mundos tão diferentes começaram a surgir. O primeiro obstáculo veio na forma de um convite. A Tec Nova completaria 7 anos e uma grande festa de gala estava planejada. "Gostaria que você me acompanhasse", disse Marcelo enquanto dividiam uma sobremesa em uma pequena confeitaria. O garfo de Cristina parou a meio caminho da boca. "Uma gala corporativa? Eu? Por que não? Você é minha." Ele hesitou, percebendo que ainda não haviam definido formalmente o que eram. Provocou ela, um sorriso brincando em seus lábios. "Minha namorada", completou ele firmemente. "Se você quiser ser, claro." O sorriso dela se ampliou. "Acho que gostaria disso." Mas a hesitação retornou quando ela considerou a gala. "Marcelo, não sei se sou a pessoa certa para esse tipo de evento. Não tenho roupas apropriadas, não conheço os protocolos sociais desse mundo." "Você seria a mulher mais incrível naquele salão simplesmente sendo você mesma", insistiu ele. Relutantemente, ela concordou, mas recusou a oferta dele, de enviar estilistas ou pagar por um vestido. "Talvez sua mãe possa me ajudar a encontrar algo adequado?" A gala foi o grande teste. Vestida em um elegante vestido azul escuro que Dona Teresa ajudara a escolher, Cristina estava deslumbrante, mas visivelmente nervosa. As primeiras apresentações correram bem, mas o encontro com Victor Mendes, um dos principais investidores da empresa e antigo mentor de Marcelo, mudou o tom da noite. "Então é você a razão pela qual nosso CEO anda tão distraído ultimamente", comentou Victor, olhando Cristina de cima a baixo com condescendência. "Devo dizer que esperava alguém diferente." Marcelo sempre teve um gosto bastante específico. Modelos, atrizes, empresárias de alto perfil. Marcelo sentiu a tensão percorrer o corpo de Cristina e imediatamente colocou o braço em volta de sua cintura. Cristina é professora de música e coordenadora cultural da escola municipal. E, sim, ela é absolutamente diferente de qualquer pessoa que já conheci, o que é precisamente o que a torna extraordinária. A resposta articulada e digna de Cristina surpreendeu Victor, mas deixou claro para Marcelo que aquele era apenas o primeiro de muitos desafios que enfrentariam. No caminho de volta, Cristina estava incomumente quieta. "Percebi algo esta noite, Marcelo", disse finalmente. "Nossos mundos são realmente muito diferentes, e não tenho certeza se podem coexistir sem que um engula o outro." Algo na quietude de sua voz enviou um arrepio pela espinha de Marcelo. "O que está dizendo exatamente?" perguntou, um nó se formando em sua garganta. "Estou dizendo que te amo", respondeu ela, seus olhos brilhando com emoções não derramadas. "Mas tenho medo. Medo de não ser suficiente para seu mundo. Medo de que eventualmente você perceba que precisa de alguém que entenda de IPOs e fusões corporativas, não de
escalas musicais e Chopin. Eu também te amo, Cristina, disse ele com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. E você não é um desvio ou uma fase. Você é o caminho que eu nem sabia que estava procurando. Quanto a não ser suficiente para meu mundo. Antes de você era vazio, Cristina. Cheio de coisas e realizações, mas vazio de significado. A voz áspera de Victor Mendes ressoava na sala de reuniões da Tecnova. Então você está realmente disposto a faltar à assinatura do maior contrato da história da empresa para ir a um retiro de coral com sua namorada? Marcelo manteve a expressão calma, embora sentisse a raiva borbulhar sob a superfície. Victor havia deliberadamente agendado a assinatura final do contrato asiático, crucial para a expansão internacional da empresa, para coincidir com o retiro anual do coral que Cristina coordenava. Daniel está perfeitamente qualificado para finalizar o acordo em Singapura, respondeu Marcelo. Ele trabalhou neste contrato desde o início e conhece todos os detalhes. Mas os parceiros asiáticos esperam o CEO, não um substituto, argumentou. Victor, isso é uma grave falha de liderança e, como membro do conselho, convoquei uma reunião extraordinária para discutir esta questão. A ameaça era clara. Victor estava tentando forçar Marcelo a escolher entre sua empresa e Cristina, entre o império que construíra e a mulher que havia transformado sua vida. Naquela noite, Marcelo encontrou Cristina em sua sala de aula após o expediente. Você deve ir a Singapura, disse ela quando ele explicou a situação. Este contrato é o culminar de anos do seu trabalho. Não posso e não vou pedir que abandone isso. A generosidade daquela oferta o deixou momentaneamente, sem palavras. Era exatamente o tipo de sacrifício altruísta que caracterizava Cristina. E, paradoxalmente, era exatamente por isso que ele não podia aceitá-lo. Não, disse finalmente com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Não vou a Singapura, Marcelo. Passei minha vida adulta inteira colocando a empresa em primeiro lugar. Sacrifiquei relacionamentos, saúde, momentos com minha família que nunca voltarão. E para quê? Para construir algo maior que eu? Sim, mas também porque era mais fácil, mais seguro do que arriscar meu coração. Tomou as mãos dela nas suas, olhando-a diretamente nos olhos. Victor está certo sobre uma coisa. Escolhas, eventualmente precisam ser feitas. E esta é minha escolha. Escolho estar com você naquele retiro. Escolho ser o homem que aparece quando promete, que prioriza as pessoas que ama. E se o contrato falhar? E se os investidores ficarem ofendidos? Então, lidaremos com isso. Encontraremos outros parceiros, outras oportunidades. Mas você, Cristina, sua voz falhou ligeiramente. Você é insubstituível para mim. Aquela declaração marcou uma mudança definitiva no relacionamento deles. Naquela noite, quando ela o convidou para entrar em sua casa, ambos sabiam que estavam cruzando um novo limiar de intimidade e compromisso. Na manhã seguinte, Marcelo enfrentou a reunião do conselho com uma clareza de propósito que não sentia há anos. Victor havia trabalhado durante a noite, convencendo vários investidores de que a liderança de Marcelo estava comprometida. Mas quando chegou sua vez de falar, Marcelo não apresentou gráficos ou planilhas. Apresentou uma visão. Há 7 anos, comecei a Tecnova com uma visão simples: criar tecnologia que melhorasse genuinamente a vida das pessoas. No caminho, sacrifiquei tudo por esta empresa. E sabem o que descobri recentemente? Que o sucesso vazio é apenas vazio. Olhou diretamente para cada membro do conselho. A moção contra mim hoje não é sobre proteger a Tecnova. É sobre manter um status quo onde sucesso é medido apenas em zeros bancários, onde pessoas são ativos descartáveis, onde vida pessoal é considerada uma distração inconveniente. Seu discurso apaixonado, combinado com os resultados sólidos que a empresa continuava a apresentar, mesmo com suas recentes mudanças de estilo de vida, convenceu o conselho. Por uma margem apertada, a moção de desconfiança foi rejeitada. Quando finalmente saiu da reunião, foi diretamente para a casa de Cristina. Ela estava na varanda,
esperando por notícias, um livro esquecido em seu colo. Marcelo não disse nada, apenas subiu os degraus lentamente, tomou-a nos braços e a beijou como se sua vida dependesse disso. Você conseguiu, sussurrou ela quando finalmente se separaram. Nós conseguimos, corrigiu ele. Foi pensar em você, no que descobri através de você, que me deu a clareza para lutar pelo que realmente importa. Naquela noite, ajoelhado diante dela na varanda simples da casa, onde havia descoberto o verdadeiro significado de lar, Marcelo tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. A empresa, a carreira, o sucesso são aspectos da vida, importantes, mas apenas partes de um todo. Você, Cristina, você é o todo. A casa para onde quero voltar todos os dias, o coração que dá sentido a tudo mais. Abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Você me faria a imensa honra de se casar comigo? Os olhos de Cristina encheram-se de lágrimas. Sim, respondeu finalmente, sua voz embargada, mas firme. Sim, Marcelo Alvarenga. Quero construir uma vida com você. Um ano depois, a igreja de Santa Clara estava lindamente decorada para o casamento. Flores brancas e azuis adornavam cada banco, e um tapete branco cobria o corredor central. Dona Teresa e Dona Clara, mãe de Cristina, ocupavam a primeira fileira, ambas emocionadas. Apesar da progressão de sua esclerose múltipla, Dona Clara havia insistido em estar presente, mesmo que em cadeira de rodas. Quando Cristina começou a caminhar pelo corredor, um buquê simples de lírios brancos nas mãos, Marcelo sentiu aquela mesma emoção que o atingira no primeiro domingo. Um reconhecimento profundo, uma certeza inexplicável de que sua vida nunca mais seria a mesma. O ano anterior havia sido de transformações. A Tecnova continuava prosperando, agora com uma estrutura de liderança que permitia a Marcelo manter um equilíbrio saudável. Daniel havia retornado de Singapura com o contrato assinado. Victor Mendes eventualmente vendeu suas ações e se afastou da empresa. Cristina continuava ensinando, agora dividindo seu tempo entre a escola municipal e um programa de música que Marcelo ajudou a fundar para crianças carentes. Juntos, haviam criado a Fundação Harmonia, oferecendo educação musical gratuita para jovens talentos sem recursos. Em seus votos, Marcelo expressou o que sentia com toda sinceridade. Cristina, antes de te conhecer, eu tinha tudo o que o mundo dizia que era importante e nada do que realmente importa. Então, em um domingo que mudou tudo, vi você. Ouvi sua voz cantando sobre redenção e segundas chances, e algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que ainda existia, respondeu. Lágrimas silenciosas deslizavam pelo rosto de Cristina, enquanto ele continuava. Prometo te amar completamente todos os dias da minha vida. Prometo lembrar sempre do que realmente importa. E, acima de tudo, prometo nunca esquecer que o maior milagre da minha vida aconteceu em um domingo comum, quando, relutantemente, acompanhei minha mãe à igreja e encontrei o amor que mudou tudo para sempre. A recepção foi realizada nos jardins da igreja, simples e acolhedora, exatamente como haviam planejado. Em determinado momento, Marcelo encontrou um minuto de tranquilidade com sua mãe. Satisfeita com o resultado do seu pequeno plano? Perguntou ele, beijando-lhe a testa carinhosamente. Dona Teresa riu. Que plano, filho? Por favor, provocou ele gentilmente. Você praticamente me arrastou para aquela primeira missa. Bem, admitiu ela com um sorriso maroto. Talvez eu tenha tido uma intuição. Mas o milagre verdadeiro, filho, foi ver você abrir seu coração. E pensar que eu quase recusei ir naquele domingo, refletiu Marcelo, observando Cristina do outro lado do jardim, rindo com um grupo de crianças. Quase perdi tudo isso por orgulho e teimosia, mas não perdeu, lembrou-lhe Dona Teresa suavemente. E essa é a beleza dos milagres, filho. Eles acontecem justamente quando menos esperamos, mas exatamente quando mais precisamos. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr, Marcelo e Cristina escaparam brevemente da celebração, encontrando um momento de privacidade sob uma árvore. Feliz? Perguntou ele,
abraçando-a por trás enquanto observavam o horizonte. Mais do que jamais imaginei ser possível, respondeu ela, recostando-se contra seu peito. E você? Nenhum arrependimento? Nenhuma saudade dos dias de solteirão bem-sucedido? Marcelo riu, virando-a em seus braços para que pudesse olhar em seus olhos, aqueles mesmos olhos que haviam visto através de suas defesas desde o primeiro momento. O único arrependimento que tenho é não ter acompanhado minha mãe à missa muito antes, respondeu com absoluta sinceridade. Poderíamos ter tido tudo isso há muito mais tempo. Talvez, concordou Cristina, tocando suavemente seu rosto. Ou talvez precisássemos ser exatamente quem éramos, naquele exato momento, para que o milagre acontecesse. Marcelo assentiu, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. Então a beijou sob o céu rosado, completamente certo de que havia finalmente encontrado o verdadeiro significado de sucesso, não em conquistas ou posses, mas no amor que transforma e nos milagres inesperados que podem acontecer mesmo em um domingo comum. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você. Okei. Tää vuotaa jostain. Mä voin sanoa, että tänään mä päätin, että mä vähän freesaan. Mulla on siis täällä boolitkin vielä. Tai boolimansikat tuolla vitun rasias, kun mä en oo jaksanut. Mä voin sanoa, että mä oon 2 päivää siis maannut sängyssä. Tehnyt kuolemaa. Että tää on nyt eka kerta, kun musta tuntuu pikkusen ees fressimmältä. Mistä tilaat aina ruokaa? No tää stadissa on niin paljon siis ruokapaikkoja, että vaihtelee. Riippuu mitä tekee mieli. Mutta täältähän saa niinku käytännössä mitä vaan. Nyt mä oon innostunut tilaa tuota panankarria. Mä oon yrittänyt löytää semmoista hyvää paikkaa, mistä saa sitä. Mä oon nyt tilannut varmaan 3 eri paikasta. Ja nyt viimeisin on semmonen, mikä oli niinku helvetin hyvä. Mutta se maksoi se annos joku 23 €. Sitten mua naurattaa, kun Thaimaassa söi noit ruokia, niin maksoit 3-4 €. Kauhean kokoisesta annoksesta. Sitten tuut Suomeen, maksat silleen 23 €. Sitten laitetaan vähän. Voi vittu. Okei, tää oli tää. Puolet tuolla pöydällä. Tää sujuu tietysti ihan helvetin hyvin. Mulla on niin vahva fiilis kyllä nyt niinku kaiken. Se on hyvä. Se on hyvä, että teillä on siellä homma hanskas. Vittu oikeesti mä sanon. En jaksa siivota. Mä haluaisin tän kahvin nyt vaan. Mut ei. Ei. Mun pitäis tehdä tänään kyllä kanapastaa. Se on varmaan itse asiassa... Taitaa olla ensimmäinen kerta kun mä teen ruokaa täällä kämpässä. Mulla on tuolla niinku kanaa ja kaikki tarvikkeet siihen. Niin pitäis tehdä. Katsotaan. Mitä tästä tulee? Tää haisee kyllä aika vahvalta kahvilta. Katsotaan. Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Okei, se tarvii vähän lisää maitoa. Musta on hassu, kun teidän kanssa keskustelee, niin musta tuntuu, että ihan sama mitä mä sanon. Niin te otatte niinku asiat ihan eri tavalla, mitä mä sanon. Se, että jos mä sanon, että mä en oo mikään ruoantekijä,
Sitten mua ei kauheasti kiinnosta tehdä ruokaa. Ja sit jengi on silleen, eikö se olisi hyvä aika opetella? Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Mua ei kiinnosta tehdä ruokaa. Kyllä mä osaan tehdä ruokaa, jos mä haluan. Mulla on muutakin tekemistä kuin tehdä ruokaa. Siis mä oon just se ihminen, että jos joku toinen sanoo, että mä voin tehdä ruokaa, niin mä voin sit siivoa jäljet. Niin se passaa mulle oikein hyvin. Silloin kun en oo juonut alkoholia, niin oot semikiukkunen. Vai niin kuin silloin kun mä oon kännissä, niin mä oon kiukkunen. Vai siis tää. Ja siis en mä nyt oletakaan, että alkoholi mitenkään pitäis mut samana ihmisenä. Mut mua ei sinänsä niinku kiinnostaa, että... Sitten me tehdään... Tehdään pari leipää. Mä teen ton kanapasta vähän myöhemmin. No ei sinänsä kiinnosta. On ihan superhyvää. Rakastan, kun voi tehdä itse. Mä ajattelin, että huomenna mä silleen reipastuin, että huomenna kun mä herään, niin mä teen semmosen siivouksen tänne. Ja sitten vien kauppaan noin vitun pullosäkit, koska mulla on pullokassi tuolla ja mulla on niinku pulloitus pöydällä. Ja mä vien ne huomenna. Mutta tänään en sitä kyllä nyt tee, koska tänään en ajatellut liikkua mihinkään. Avaan kohta koneen ja alan tekee töitä. Myöskään tykkää laittaa ruokaa, osaan kyllä mielellä. Niin, no mulla on sama. Mä en vaan tykkää. Mä en vaan jotenkin tikkaa ruoanlaitosta. Ei silleen niin, en mä tiedä mikä siinä on. Mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka on silleen, että hei, et ruoanlaitto on kivaa, tai se on niitä joku intohimo tai jotain vastaavaa. Niin joo, siistiä, mut mä en jotenkin... Mä en oo koskaan vaan päässyt siihen. Vaikka mun iskä on siis kokki ja kaikkea, mut ei vaan vitsi. Ei vaan. Jonin jatkoksi. Mut ei tullut kyllä paljon tuota tiskiä, kun mulla oli näitä kertakäyttökuppeja jengille. Mut mä en vaan tiedä siis, eiks täällä on jotain... Laitan noin tonne. En oo saanut tätä aamutakkia lahjaa. Joo, siis mullakin mua nauratti ja mehän vietiin Niinan kanssa siis silloin, oliko se perjantai kun mulla oli synttärit, ei kun lauantain. Ja mehän vietiin 2 kassillista pulloja, mut kun noi on tullut siis nyt viikonlopun aikana, lauantain aikana pelkästään 2 kassillista.
Ja mä en voi kauhean paljon kerää niitä, koska mulle ei mahu tänne mihinkään, niin mun on pakko niinku... Sit kun on 2 kassia, niin sit pitää niinku viedä kauppaan. Andin kanssa tehtiin siis yhteisiä liveikin Thaimaassa. Ja me oltiin lauantaina niin Jackie'sissä. Me lähettiin tästä mun luota ja mentiin suoraan vaan Jackie'siin. Ei me oltu mun mielestä missään muualla. Me oltiin Jackie'sissä koko ilta. Sinne tuli kaikki. Sitten sieltä me lähdettiin jatkoille. Ja vitsi oli hei kiva, me oltiin lähdössä sieltä Jackie'sistä, että mennään toiseen baariin, mikä on vielä auki niin kuin Kalliossa. Niin samaan aikaan kun me ollaan taksissa, niin kellot siirtyy eteenpäin. Koska me oltiin silleen, me kerätään vielä olla 1,5 tuntia, että lähdetään vaan. Sitten taksissa silleen, siellä tuli pilkku. Siitä on 5 minuuttia. Sitten me tajuttiin, että niin joo, kellot siirtyi. Sitten me oltiin silleen, että no ei me lähdetäkään sinne baariin. No sit onneksi meidän yksi kaveri oli silleen, että voidaan mennä sellua jatkoille. Niin mentiin sit sinne.